Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esse lindo trilho de mesa no modelo folha, porém no motivo em espiral. Olha só que lindeza que ficou. Eu ainda não vi ninguém fazendo com o modelinho espiral e eu fiz, achei que ficou tão lindo, então trouxe o passo a passo aqui para vocês, tá? Esse trabalho, no comprimento, ele ficou com 1,20 m e na largura ele ficou medindo 39 centímetros. Eu trabalhei com barbante número 6 e com agulha 3,5 milímetros. E eu gastei aproximadamente 274 gramas na cor branco e na cor rosa aproximadamente 123 gramas. Ficou com o peso total de 427 gramas, tá? No vídeo eu ensino como você faz para aumentar e como você faz para diminuir também. Então eu espero que vocês gostem. Se estiver chegando no canal agora e você gosta de peças fáceis, econômicas, já se inscreva aqui no canal e ative a opção todas para receber todas as minhas aulas. E se gostar, deixa aí o seu joinha, que isso me ajuda muito na divulgação do vídeo, tá? Se quiser compartilhar com a sua amiga também que gosta de crochê, isso também me ajuda bastante. Então, bora lá dar início a mais uma aula. Eu vou dar início aqui pelo square. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar toda a peça com a agulha 3,5 milímetros, tá? E eu vou iniciar com o meu anel mágico. Caso você queira iniciar aí com correntinhas, você pode iniciar com 4 ou 5 correntinhas, que também vai dar certo, tá? Então, aqui, ó, com o meu fio na cor areia, eu vou iniciar fazendo o meu miolinho. Então, eu faço aqui o meu anel mágico, tiro aqui o meu dedo e vou começar a subir aqui as minhas correntes. Então, eu já tenho uma pronta, eu vou subir mais uma e duas. Então, aqui eu tenho o total de 3 correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto alto. E eu vou fazer 2 correntinhas aqui, que vai ser as minhas correntes de separação. Laço meu fio, volto aqui dentro do anel mágico e aqui dentro eu vou ter o total de 8 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, aqui eu faço 2 correntinhas, volto aqui dentro do anel, faço mais um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, mais um ponto alto, e assim eu faço até ter o total de 8 pontos altos, já contando com essas 3 correntinhas que a gente fez como o nosso primeiro ponto alto aqui do anel mágico, tá bom? Então, eu vou completar os meus 8 pontos, separando sempre por 2 correntes e já volto. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, olha só. Sempre separados por 2 correntes. Aqui agora, eu vou vir aqui, ó, no meu anel mágico e vou fechar ele. Vou puxar essa alcinha, essa ponta de fio. Vou contar aqui de baixo pra cima. A primeira, a segunda, na terceira correntinha, eu vou introduzir o meu fio aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Aqui eu vou fazer uma correntinha pra prender e vou dar uma alongada no barbante aqui pra poder cortar. Então, aqui, ó, eu já fiquei com o miolinho da minha florzinha. Aqui eu puxo bastante e fico dessa forma, olha só. Agora, eu vou pegar o barbante que eu vou fazer as pétalas, né? Pra gente tá dando sequência aqui na nossa florzinha. Já peguei aqui o meu barbante na cor rosa, mas antes eu vou já arrematar esse anel mágico aqui. O anel mágico, ele precisa ser arrematado, tá, gente? Então, aqui eu vou laçar aqui, ó, olha só. Peguei aqui uma alcinha, qualquer alcinha, tá? Depois dele bem puxadinho aqui, você vem e separa ao meio aqui esse barbante. Como ele é fio 6, então fica 3 perninhas para um lado e 3 perninhas para o outro. Eu divido aqui em 2. Aqui, ó, eu venho e passo apenas um lado da perninha, aqui por baixo desse fio que eu acabei de puxar. E aqui eu faço um nozinho. Caso você queira colocar pérola, você pode colocar também. Eu gosto sempre de colocar a pérola separado do anel mágico, porque tem muita gente que depois corta a linha da pérola. Se for essa ponta de fio que eu acabei de arrematar aqui, se eu usar para colocar a pérola, o trabalho vai desmanchar. Então, eu não confio. Eu sempre coloco separado, tá? Isso daqui eu já posso cortar aqui esse pedacinho de fio aqui, ó, que é esse arremate. Então, aqui o meu anel mágico já está arrematado. Agora, com o meu barbante, esse aqui é o barroco, a cor é a cor flor, tá? Eu vou fazer aqui o meu nozinho inicial e vou tá
fazendo aqui as pétalas. Pra fazer essa pétala, aqui, ó, eu venho dentro de qualquer espaço, mas eu prefiro começar aqui pra ficar mais fácil pra arrematar depois, tá? Então, aqui, ó, eu junto esses dois fios aqui pra caminhar um pouquinho pra esconder esse barbante, essa pontinha, pra ficar um arremate mais bem feito. Aqui, eu puxo aqui, ó, ajeitando bem, e subo aqui mais duas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um ponto baixo e duas correntinhas, mas você pode subir 3 correntinhas também sem problema nenhum, tá? Então, aqui, eu volto aqui dentro e coloco mais 2 pontos altos dentro desse espaço de 2 correntes. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos. Aqui eu vou colocar uma corrente. Venho aqui, ó, e já deixo esses fiozinhos lá pra trás, tá? E aqui nesses espaços de 2 correntes aqui, eu vou sempre colocar 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, mais 3 pontos altos no espaço de 2 correntes. Uma corrente, mais 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência aqui até o finalzinho da carreira. Vai ser pétalas de apenas 3 pontos altos, sempre separados aqui por uma correntinha. Olha só como que vai ficando. Aqui, ó, eu preenchi aqui com 3 pontos altos, sempre separando por uma corrente. Aqui no finalzinho eu vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui, ó, na última correntinha aqui de cima. Lembra que a gente fez um ponto baixo e 2 correntes? Eu venho na segunda corrente e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. E fica dessa forma aqui, ó. Eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até o espaço de uma corrente. Até aqui. Aqui, eu vou fazer apenas uma correntinha e vou cortar o meu fio. E ficamos assim, ó, dessa forma. Isso daqui é a nossa florzinha. Desse jeito que tá parecendo apenas uma rodinha de caminhãozinho, né? Mas é a nossa florzinha. Agora, eu vou vir com o verde. Esse verde que eu vou usar é a cor babosa, tá? Também da Barroco. Mas você pode estar usando aí qualquer barbante verde, tá? Não precisa ser mescla. Aqui, ó, eu vou vir e vou fazer um ponto baixo. Aqui, juntando esses dois fios também para facilitar o arremate. E aqui eu vou subir 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui, nesse espaço, eu vou colocar um leque. E o meu leque é de 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, esse daqui é o meu primeiro canto para formar o quadradinho, né? Aqui, olha só, fica assim, ó. Olha que lindo. Faço uma corrente, venho aqui pro próximo espaço de uma corrente e aqui eu coloco apenas 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, venho pro próximo espaço de uma corrente e aqui eu vou colocar mais um cantinho. Então, vai ser sempre intercalado, um canto e um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui nesse cantinho, vai ser 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, venho pro próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, mais um canto. E essa é a sequência. Sempre você vai intercalar um canto e um bloquinho. O nosso cantinho sempre vai ter 2 correntinhas aqui, ó, no leque, né? Sempre vai ter 2 correntinhas. E já a separação do leque pro bloquinho é apenas uma correntinha, olha só, apenas uma correntinha, eu já venho aqui e faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Mais uma corrente, mais um cantinho. Deixa eu soltar mais fio aqui.
duas correntinhas, que é o nosso leque. Uma correntinha e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, na nossa última correntinha e prendo aqui com o ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu vou caminhar pro meio do meu leque. Aqui, faço uma correntinha e já vou cortar aqui o meu fio. Olha só. Olha como que ficamos. Aqui é só você amarrar aqui as duas pontinhas, tá? Ajeita bem direitinho, eu junto aqui as duas pontinhas que a gente caminhou com elas. E aqui eu faço os meus nozinhos. Aqui, ó, eu aperto, ele vai esconder lá atrás. E aqui eu faço mais um nozinho pra ficar bem firme. Esse daqui é o meu arremate. Corto bem rente, tomando bastante cuidado pra não cortar ponto. E fica dessa forma aqui, ó, gente. E isso eu faço em todos os outros, olha só. Aqui, eu vou fazer mais esse aqui com vocês, olha. Olha só. Tá vendo? Ele esconde lá atrás. Aqui eu só vou cortar. Agora sim, nós vamos começar aqui a fazer o nosso motivo. Com meu barbante aqui na cor branco, eu já vou iniciar aqui o meu motivo. Aqui, você pode iniciar da forma que você quiser. Você pode iniciar aqui com um ponto baixo e duas correntes, como a gente já estava fazendo, mas eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas, tá? Vou sempre começar aqui onde eu finalizei a carreira anterior para facilitar o meu arremate. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. Então, subi aqui 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui nesse cantinho aqui vai ser onde vai ser aquele desenho de espiral. Então, aqui, ó, para iniciar ele, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, eu fiquei com um grupinho aqui de 2 pontos altos, porque eu tô contando as 3 correntes como primeiro ponto. Faço uma corrente de espaço, volto aqui, faço mais 2 pontos altos. Uma corrente de espaço e mais 2 pontos altos. Eu já vou mostrar pra vocês como que fica, tá? Então, ficamos assim, ó. Com 3 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha apenas de separação. Então, presta bastante atenção nessa volta, porque essa volta é o que vai definir aí o nosso motivo em espiral, tá? Então, olha só. Aqui, esse trabalho, ele funciona assim, ó. Aqui tem o desenho de espiral, a ponta oposta também vai ser. Então, essa daqui também vai ser espiral. Aqui vai ser leque sobre leque. E aqui do outro lado também. Então, eu vou fazendo aqui, você vai observando. Aqui, ó, antes de iniciar e depois, quando a gente terminar a parte onde vai ficar o espiral, a gente sempre vai colocar 2 correntes e você vai observar isso no decorrer do vídeo, que eu vou explicando pra vocês. Então, aqui eu faço 2 correntinhas de separação, porque eu tô saindo do meu desenho de espiral, tá? E aqui eu vou colocar um bloquinho de 2 pontos altos. Sempre esse trabalho vai ser bloquinhos de 2 pontos altos aqui, tá? Então, aqui, ó, vai ficando assim. Faço apenas uma correntinha de espaço, porque aqui eu não tô mais no meu desenho de espiral. Então, aqui eu vou colocar apenas uma correntinha e mais um grupinho de 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, e coloco leque sobre leque. Então, são 3, eita, que são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui eu repito o leque, né? Leque sobre leque. Não tem segredo. Uma correntinha de espaço, venho aqui e coloco bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma corrente. Mais um grupinho. Aqui, ó, olha só, tá vendo? Aqui é leque, aqui também vai ser leque. Aqui é o desenho de espiral, aqui também vai ser. Então, para iniciar o meu desenho de espiral, eu vou colocar 2 correntes.
Laço meu fio e aqui eu vou repetir tudo que eu fiz do lado de cá. Então, aqui eu coloco 2 pontos altos. Uma corrente. Mais 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Para sair do meu desenho de espiral, eu coloco 2 correntinhas. Então, aqui eu coloquei 2 correntinhas para iniciar o desenho e 2 correntinhas para sair. Nos demais, eu sempre vou colocar uma correntinha apenas, tá? Então, ficou dessa forma. Aqui é o desenho, aqui também. Aqui é leque e aqui também vai ser leque. Então, aqui eu vou seguir colocando bloquinhos de 2 pontos altos. Essa carreira eu vou fazer todinha com vocês para não ficar dúvida, tá? Uma corrente de espaço. Mais um grupinho de 2 pontos altos. Mais uma corrente e aqui leque sobre leque. Gente, meu fio hoje tá embolando. Mas é assim mesmo, né? Aqui, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui e faço grupinho de 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. E aqui, ó, pra iniciar aqui, ó, perdão, pra finalizar a minha carreira, aqui eu vou terminar com 2 correntes, porque aqui eu tô chegando no meu desenho de espiral. Então, aqui, ó, uma e 2 correntinhas, e vou prender na minha última correntinha aqui de cima, na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma aqui, ó. Olha só. Isso daqui é a base pro nosso motivo todinho. Olha só como que tá ficando. Agora, vamos seguir aqui. Deixa eu desenrolar meu barbante. Prontinho, gente. Vamos continuar aqui o nosso trabalho. Então, aqui eu prendi com o ponto baixíssimo na terceira correntinha, né? Que eu fiz para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Mas eu não vou trabalhar em cima desse ponto. Eu vou trabalhar em cima do ponto seguinte. Então, é em cima do segundo ponto. Eu vou caminhar com o ponto baixíssimo até ele. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir as 3 correntinhas para dar início aqui ao meu desenho. Laço meu fio e aqui no espaço de uma correntinha, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos altos. Então, aqui ficou assim, ó. Não trabalhei em cima das 3 correntinhas que eu fiz para dar a altura do ponto alto. Eu caminhei com o ponto baixíssimo pro próximo ponto. Subi aqui as 3 correntinhas e no espaço de uma corrente eu coloquei 2 pontos altos. Aqui agora, eu não vou colocar apenas uma corrente para separar um bloco do outro. E sim, eu vou colocar 2. Foi só a primeira carreira que eu coloquei uma corrente. Então, aqui eu não vou trabalhar em cima esse segundo grupinho aqui. Eu não vou trabalhar em cima do primeiro ponto. Vou vir em cima do segundo ponto. E aqui, eu não lacei meu fio, né? E aqui eu vou fazer um ponto alto. E no espaço de uma correntinha aqui, da carreira anterior, eu vou colocar 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. Pulo nesse último bloquinho aqui, pulo o primeiro ponto e venho no segundo e coloco um ponto alto. E venho no espaço de 2 correntes e coloco 2 pontos altos. E ficou dessa forma aqui, ó. Desse jeito. Então, 3 pontos altos separados por 2 correntes, né? Mais 3 pontos altos separados por 2 correntes. E aqui eu mostrei pra vocês direitinho como foi que a gente fez. A gente nunca coloca nada no primeiro ponto. E sempre no espaço de corrente a gente vai colocar 2 pontos altos, tá? Aqui eu vou sair desse desenho. Então, aqui eu vou colocar 2 correntes. Venho aqui pro meu próximo espaço e coloco bloquinhos de 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, porque eu vou colocar 2 correntes apenas aqui, para sair e para chegar aqui nesse desenho de espiral, tá? No começo pode até parecer que tá complicado, mas não é, tá? É só explicando bem explicado aqui para vocês não errar no início das voltas, porque essas 2 primeiras carreiras aqui, no branco, é o que vai definir realmente, depois você tira de letra, tá? Uma correntinha de espaço
e venho pro leque. Então, aqui eu vou colocar leque sobre leque. Duas correntinhas de espaço, venho aqui e coloco mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui nesse espaço aqui, coloco bloquinhos de 2 pontos altos. Uma correntinha, mais 2 pontos altos, uma correntinha. Aqui, ó, gente, aqui eu já tô no espaço aqui do desenho novamente. Então, aqui eu coloco 2 pontos altos, que são os grupinhos. Olha só, desse jeito, ó. E aqui eu vou colocar, tô chegando no desenho, 2 correntes. Olha só. Todos os outros, uma correntinha. Para iniciar e para finalizar o meu desenho de espiral, eu coloco sempre 2 correntes, tá? Então, aqui eu pulo o primeiro ponto. Esse motivo aqui vai ficar mais fácil para vocês visualizar, tá? Então, aqui, ó. Pulo o primeiro ponto alto, venho aqui no segundo e faço aqui um ponto alto. No espaço de uma corrente, faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, pulo aqui o primeiro ponto, venho no segundo. Venho aqui no espaço de uma correntinha da carreira anterior e coloco 2 pontos altos. Dessa forma. 2 correntinhas de espaço, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo e coloco um ponto alto. Venho no espaço aqui de 2 correntes e coloco 2 pontos altos. E ficou dessa forma. Esse daqui ficou melhor para vocês visualizar, né? Olha, ficou assim. Agora, vou fazer 2 correntes, porque eu tô saindo desse motivo. Por quê, gente, 2 correntes? Porque na próxima volta, essas 2 correntes vai ter que acomodar esses 2 pontos altos, entendeu? Por isso que a gente sempre coloca aqui 2 correntinhas. Aqui, ó, vou colocar bloquinho de 2 pontos altos. Sigo colocando bloquinhos de 2 pontos altos, leque sobre leque, e vem colocando aqui, ó, com apenas uma correntinha de separação. Quando eu chegar aqui, ó, nesse bloquinho aqui, eu volto novamente com vocês, porque aqui não tem segredo. Aqui, em cada espaço aqui, você vai colocar bloquinhos de 2 pontos altos e leque sobre leque. Sempre com uma correntinha apenas de espaço. Porque aqui a gente já fez esse daqui, né? Colocamos 2 correntinhas de cá e 2 correntinhas de cá. Esse daqui, a gente colocou na saída. Esse daqui, a hora que a gente chegar, a gente também vai pôr, mas eu vou colocar junto com vocês para não ficar dúvida, ok? Continuei aqui e eu vou fazer o último bloquinho de 2 pontos altos com vocês. Então, uma correntinha, venho aqui nesse espaço de 2 correntes e aqui eu faço o meu último bloquinho dessa carreira de 2 pontos altos. Aqui eu faço 2 correntes. E aqui eu venho e prendo na minha terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Olha só, ficando dessa forma. Eu já vou mostrar um que tá adiantado aqui para vocês conseguirem entender a questão de 2 correntes para poder sair e para poder chegar no detalhe aqui de espiral, tá? Então, por que que eu faço 2 correntinhas para sair? Porque sempre eu vou acomodar 2 pontos, entendeu? Por isso. E aí, quando eu coloco apenas uma correntinha, esse desenho de espiral aqui, ele não fica muito definido, ele fica muito emendado com esses pontos aqui, com esses bloquinhos. Por isso, eu faço 2 correntinhas para sair, e aqui, ó, que eu coloquei 2 correntinhas para sair e 2 correntinhas para entrar. Que assim, esse desenho, ele fica bem definido. O restante, todos são com espaço de uma correntinha, certinho? Eu vou seguir fazendo mais carreiras com vocês. Eu tô mostrando esse daqui que tá adiantado, só para vocês entenderem ele já adiantado, né? Então, aqui vamos continuar. Aqui, ó, eu fechei na minha terceira correntinha, mas eu não vou subir as 3 correntes em cima desse ponto. Eu vou caminhar pro ponto seguinte. Então, aqui eu caminho com ponto baixíssimo pro próximo ponto. E aqui, sim, eu vou subir 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui, se você observar, na primeira volta, a gente ficou com 2 pontos. A gente fez bloquinhos de 2 pontos altos. Na segunda carreira, a gente já ficou com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, a gente vai ficar com 4, na próxima 5, na próxima 6, na próxima 7 e assim por diante, tá?
Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, subi as 3 correntes, né? Pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui eu faço mais um ponto alto no próximo ponto. Então, aqui eu fiquei com 2, né? E aqui eu coloco mais 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Ficando aqui com 4 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. Pulo, no próximo bloquinho eu pulo o primeiro ponto, venho no próximo, no segundo. E faço ponto alto sobre ponto alto, no espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos. 2 correntes de espaço. No próximo bloco, pulo o primeiro ponto, venho no segundo. E aqui eu faço um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes para acomodar os 2 pontos da próxima carreira. E aqui eu vou colocar bloquinhos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Onde tem leque, eu vou colocar leque. E onde tem o espaço, eu vou sempre colocar bloquinhos de 2 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, no próximo desenho aqui, eu volto novamente com vocês pra gente fazer juntas. Fiz aqui o meu leque e bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu vou fazer o meu último grupinho de 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz uma correntinha. Nesse espaço aqui, eu vou colocar o meu grupinho, que é o último grupinho aqui de 2 pontos altos antes do desenho. Então, aqui eu fiz vou fazer 2 correntinhas. E aqui, ó, eu já venho pro meu desenho, tá vendo? Aqui eu pulo o primeiro ponto e venho no segundo e coloco ponto alto. O próximo, ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, venho pro próximo grupinho, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e coloco ponto alto sobre ponto alto. E no último espaço aqui, eu coloco 2 pontos altos. Faço 2 correntes, venho aqui, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e coloco aqui ponto alto sobre ponto alto no espaço de 2 correntes. Eu vou colocar aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e sigo da mesma forma, colocando aqui, ó, bloquinhos de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos e leque sobre leque. Então, aqui eu já venho pra cá e coloco leque sobre leque. Então, vai ficando dessa forma aqui, ó. Eu vou completar a minha carreira. Quando chegar aqui, eu volto novamente com vocês pra gente finalizar juntas. Pra finalizar essa carreira, eu já fiz aqui uma correntinha. Venho no espaço aqui de 2 correntes e faço aqui mais um grupinho, que é o meu último grupinho aqui dessa carreira, de 2 pontos altos. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas pra começar aqui, pra finalizar, na verdade, essa carreira aqui, ó, no meu desenho de espiral. Então, finalizei aqui na terceira correntinha. Para a próxima carreira, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo aqui pro próximo ponto alto. Então, aqui, ó, eu subo 3 correntinhas. E aqui eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto. Então, eu coloco, aqui eu tenho 2, 3, e aqui dentro das 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos. Então, aqui é como eu falei pra vocês. No primeiro, a gente iniciou aqui com bloquinhos de 2 pontos altos, a próxima carreira já foi com 3, a próxima com 4, a próxima com 5 e assim sucessivamente, tá? Aqui eu faço 2 correntinhas de espaço. No próximo bloquinho, eu pulo o primeiro ponto, venho no segundo, faço ponto alto sobre ponto alto. E no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes de espaço. No próximo bloco, pulo o primeiro ponto, no segundo eu venho e coloco ponto alto e vou colocando ponto alto sobre ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, porque eu vou sair desse desenho. E aqui, ó, eu volto colocando bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente.
uma corrente de espaço e aqui eu vou colocar o meu leque. Então, aqui é leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Ficando dessa forma aqui. Vou seguir toda a minha carreira. Quando chegar no finalzinho, eu volto novamente com vocês, porque eu acho que vocês já pegou a manha já, né? Como que faz aqui esse desenho de espiral. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, nesse desenho, você vai fazer do lado de cá também. Segui aqui toda a minha volta. Aqui eu vou fazer as 2 correntinhas já para fechar a minha carreira. Então, venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. E finalizamos aqui a nossa quarta carreira, né? 1, 2, 3, 4. Isso, nossa quarta carreira. Para fazer a quinta carreira, da mesma forma, vou caminhar aqui com ponto baixíssimo pro próximo ponto. Ficando assim, ó. E nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 6 pontos altos, tá? Então, caminhei aqui pro segundo ponto. Subo aqui 3 correntinhas. Coloco ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui o segundo, o terceiro e o quarto. No espaço de 2 correntes, eu coloco 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. Nesse próximo grupinho, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto e coloco ponto alto sobre ponto alto. E no espaço de 2 correntes, colocamos aqui 2 pontos altos. 2 correntes de espaço, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto alto e repito da mesma forma, colocando ponto alto sobre ponto alto. No espaço de 2 correntes, a gente vai colocar os 2 pontos altos. 2 correntinhas, e aqui eu já coloco aqui, ó, o meu bloquinho de 2 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente apenas. Eita! Uma corrente de espaço e aqui eu coloco leque sobre leque. Então, essa é a sequência dessa carreira. E é repetição, né, gente? Sempre repetição. Então, dessa forma, ó, que vai ficando. Aqui, eu sigo colocando bloquinhos de 2 pontos altos sempre separados por uma corrente. Aqui no desenho do espiral, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com vocês. Então, eu vou fazer a minha e já vou voltar com a próxima carreira. Completei aqui toda a minha volta e olha só que lindeza que tá ficando esse motivo. Esse motivo, ele precisa ter o total de 7 carreiras. Eu já fiz 5 aqui com vocês, então tá faltando 2 carreiras para ser feita, né? Então, eu já vou passar a orientação aqui para vocês. Aqui, ó, essa última volta, a gente ficou com 6 pontos altos em cada hélice. Na próxima carreira, a gente vai ficar com 7 pontos altos em cada hélice. E na última, a gente vai ficar com 8 pontos altos em cada hélice, sempre separados por 2 correntes. Onde tem leque, você vai manter o leque. Onde tem aqui o desenho das hélices, que é o espiral, você vai seguir a mesma orientação que já foi passada em todas as outras carreiras. Não vai mudar em nada, tá? É só você respeitar direitinho aí os aumentos que vai dar tudo certo. Então, eu vou fazer a minha. Quando você terminar de fazer a sua aí, você já pode cortar o seu fio. Finalizei aqui o meu motivo. E olha só que lindeza que ficou, gente. Aqui, ó, ficou o desenho bem certinho do espiral. E aqui eu fiquei com 8 pontos altos separados por 2 correntes em cada desenho desse daqui, tá? Como eu já havia falado pra vocês. Aqui, os bloquinhos, eu fiquei com 8 bloquinhos de 2 pontos altos também, tá? Agora, você vai aí decidir, né, com quantos motivos você quer fazer. Você pode fazer com a quantidade que você quiser. Você pode fazer com 2, você pode fazer com 3, com 5, com 7, com 8, com qualquer quantidade. Tanto faz ser par quanto ser ímpar, é a mesma coisa, tá? Aqui o meu, eu vou fazer aqui com o total de 3, tá? Vou fazer com 3 motivos, olha só,
que lindeza. Os meus já estão prontos, eu deixei para fazer o último com vocês, tá? E agora sim a gente vai dar forma para esse trilho de mesa, porque por enquanto a gente só fez só mesmo os motivos. Agora a gente vai fazer a emenda. Então faça a quantidade que você vai precisar e volta pra gente já tá fazendo a emenda. Peguei aqui qualquer um dos motivos, tá? E já peguei aqui o meu barbante que eu vou fazer a emenda. Então aqui, ó, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente tava trabalhando anteriormente. Então aqui eu não vou trabalhar nesse primeiro ponto, vou vir aqui no segundo ponto e vou buscar o meu fio pra tá fazendo as 3 correntinhas pra subir. Para facilitar o meu arremate, eu vou jogar esse fio pra cá e vou caminhar alguns pontinhos, uns 3 pontinhos aqui com os 2 fios, tá? Então, aqui eu subi 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui, outro aqui. Eu já vou jogar esses pontinhos lá pra trás. Esses pontos não, essas pontas de fio, tá? E aqui eu vou colocando ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior até chegar ali no finalzinho. No final, eu vou colocar os 2 pontos de aumento do mesmo jeito que a gente tava fazendo antes, tá? Então, não tem segredo, até chegar ali no leque, não tem mudança nenhuma. Então, aqui, ó, na carreira anterior, a gente tinha 8 pontos. Agora, a gente ficou com 9 pontos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, fiquei com 9 pontos. Vou fazer aqui 2 correntinhas e sigo fazendo do mesmo jeito, colocando ponto alto sobre ponto alto, sem trabalhar aqui o primeiro ponto e não esquecendo aqui de colocar aumento aqui nas 2 correntinhas de espaço, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó. E aí, eu já volto pra gente tá dando sequência. Segui aqui fazendo a minha carreira normalmente. Cheguei aqui no meu último bloquinho de 2 pontos altos, faço uma corrente e venho aqui, ó, no meu espaço de leque. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer apenas a metade desse leque e já vou unir com o outro. Então, aqui eu tenho outro motivo. E aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha. Se você não quiser fazer a corrente, não precisa, tá? E vou vir aqui no outro leque do outro motivo, tá? Aqui eu vou fazer 3 pontos altos também. Isso aqui é só a metade do leque. Então, eu fiz a metade desse leque e a metade desse outro. Quando a gente vai vir do outro lado aqui, que a gente vai completar, tá? Então, aqui eu faço uma corrente, continuo aqui colocando bloquinhos de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, e assim eu vou fazendo até chegar aqui, ó, até chegar aqui fazendo bloquinhos. Quando eu chegar aqui, eu vou respeitar os aumentos todinho, do jeito que a gente estava fazendo anteriormente, e a gente se encontra bem aqui de novo, tá? Porque não tem segredo não, tá, gente? Eu vou fazendo aqui, igualzinho a gente fez todas essas repetições aqui, a gente vai repetir de novo, tá? Colocando bloquinhos de 2 pontos altos no espaço de uma corrente, e aqui ponto alto sobre ponto alto, não trabalhando aqui no primeiro ponto, né? Sempre a partir do segundo, e colocando os aumentos. Então, eu vou fazer até do lado de cá e a gente já volta. Voltei aqui com vocês, então aqui essa parte já tá emendada, eu já fiz esse outro aqui. Se você for fazer só de 2 motivos, me aguarda um pouquinho que eu tenho mais uma peça aqui, ó, pra poder tá fazendo a emenda e aí a gente continua, tá? Mas se você estiver fazendo com mais motivos, você vai continuar emendando da mesma forma que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então aqui eu laço meu fio, já fiz uma correntinha de espaço e aqui eu vou fazer a metade do leque, novamente. 3 pontos altos e uma correntinha. Aqui, ó, eu venho no leque do outro motivo, laço meu fio e vou fazer aqui 3 pontos altos, que é a metade do outro leque. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui, coloco 2 pontos altos, que são aqueles grupinhos, né? Uma corrente e 2 pontos altos e vou seguindo até chegar no leque aqui, ó, vou seguir fazendo os 9 pontos altos, como vocês já viram. Quando chegar aqui, eu volto novamente.
voltei aqui e voltei com ele desse jeitinho aqui, ó. Se o seu estiver fazendo isso, não precisa se preocupar não, tá? É só que os pontos não estão acomodados, porque tá vendo que ele faz esse movimento? Então, a tendência dele é fazer isso mesmo, mas é só você encaixar os pontos, tá certo? Olha só, ficou certinho, ó. Então, aqui, ó, pra você que vai fazer com mais motivos, é só você continuar fazendo da mesma forma que eu já havia mostrado vocês. Você faz uma corrente, faz 3 pontos altos, uma corrente e emenda com o próximo motivo. No meu caso, eu tô fazendo só com 3, né? Então, não tenho mais motivos para ser emendado. E para você que tá fazendo com apenas 2, agora chegou o momento de retomar aí o seu trabalho, tá? Então, aqui eu vou dar uma viradinha aqui. Vou colocar mais uma correntinha, porque aqui o meu leque é 3 pontos altos e 2 correntes. Eu só fiz uma correntinha para fazer a emenda, né? Como aqui eu não vou emendar mais nada, eu vou completar o meu leque. Então, aqui eu faço o meu leque completo. Então, aqui eu coloco mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui e sigo fazendo normalmente toda a minha volta aqui, respeitando os aumentos, tudo certinho, até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, aí a gente retorna. Completei aqui toda a minha volta e cheguei aqui, ó, no meu leque. Aqui, você presta bastante atenção se o motivo não tá torcido, que às vezes a gente faz o tapete no colo e ele fica torcido. Então, presta bastante atenção, coloca ele estendidinho assim, pra não ficar torcido, né? Aqui, ó, eu faço uma correntinha, venho aqui e aqui sim eu vou completar o meu leque. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Porque o nosso leque, ele é 3 pontos altos e 2 correntes, não é? Então, aqui, ó, eu faço 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer uma correntinha, venho aqui, ó, aqui, bem nesse espaço aqui, vou abraçar aqui, ó, fazendo um ponto baixo. Se você acha que o seu fica com um buraco muito grande aqui, não faz essa uma corrente, tá? E aqui eu vou fazer uma correntinha e vou pro próximo espaço aqui e vou completar esse leque. E já vou mostrar pra vocês como que fica. Olha só como que ficou. Ficou dessa forma. Vou colocar bem pertinho aqui. Então, o que eu fiz aqui foi 3 pontos altos, uma corrente, fiz um ponto baixo, abraçando aquela uma correntinha que a gente tinha feito. Fiz mais uma corrente e os 3 pontos altos. E assim, eu fechei aqui os meus, a minha emenda, né? Os 2 leques. Agora sim, a gente vai continuar. Então, deixa eu colocar vocês assim. Vou continuar fazendo da mesma forma que a gente fez do lado de cá. Eu vou fazer até chegar aqui. Tá vendo? Tá em cima da mesa e já torceu. Tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês prestar bastante atenção. Então, eu vou continuar até chegar aqui e volto pra gente tá fazendo mais essa emenda aqui pra não restar dúvida. Cheguei aqui do outro lado, né? Então, cheguei aqui no lugar de emendar novamente. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui e vou finalizar o meu leque. Finalizo ele com 3 pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha. Se você não quiser, não precisa, tá? Venho aqui, ó. Observe se não tá torcido. Eu já distorci porque ele tava, né? E venho aqui e faço um ponto baixo, abraçando todo mundo junto aqui, ó. Então, ficou dessa forma, ó. Faço uma correntinha, laço meu fio e venho e termino o leque aqui do outro lado. Então, esse daqui eu já vi que ficou muito largo, tá vendo? Então, eu não vou colocar uma correntinha nele. Então, gente, o crochê, ele é cheio de adaptações, né? Se você achar que precisa, você coloca. Se achar que não precisa, não precisa colocar, tá vendo? No outro eu coloquei e deu certo. Nesse daqui eu fui colocar, já não deu. Então, vai ficar desse jeito, ó. Sem a correntinha. Mas, se você achar que tem necessidade, coloque, tá? Aqui, eu vou seguir colocando os bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui, eu vou fazer novamente o desenho. Aqui, eu vou fazer o leque do mesmo jeito que eu fiz do lado de cá. Com os 3 pontos altos,
duas correntes e 3 pontos altos. Sigo completando aqui a minha carreira com os bloquinhos, né? Nos espaços aqui de uma corrente. E já vou voltar aqui no final com vocês, tá? Porque eu acho que aqui nem precisa, porque aqui é leque sobre leque, né? Então, eu vou continuar fazendo o meu aqui e já volto com vocês. Segui aqui trabalhando toda a minha carreira. Aqui, ó, eu coloquei leque sobre leque, né? E aqui eu vou encerrar a minha carreira. Então, aqui eu faço duas correntinhas. Venho aqui na minha terceira correntinha e prendo com o ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha e vou alongar o meu fio e já vou cortar. Olha só. Que já ficou tudo emendado, ó. Ficou dessa forma. Voltei aqui novamente com o meu fio na cor branco, que a gente vai fazer uma carreira aqui com o branco, tá? Então, aqui, ó, eu sempre tava iniciando aqui, né? Eu vou iniciar aqui com vocês pra mim estar fazendo todo esse motivo aqui, pra mostrar como que vai ser feito pro bico dar certinho, tá? Então, aqui, vou introduzir o meu fio e vou subir 3 correntes pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Deixa eu ajeitar aqui. 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar leque sobre leque. Então, eu coloco 3 pontos altos, contando com as minhas 3 correntinhas que fez a vez do ponto alto. 2 correntinhas de espaço e aqui dentro eu coloco mais 3 pontos altos. O leque que a gente já estava fazendo todo o nosso trabalho. Então, fiquei com leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui, ó, eu vou continuar fazendo uma correntinha e bloquinhos de 2 pontos altos até chegar aqui, ó. Aqui, então, eu tenho o meu canto e eu fiz 10 bloquinhos aqui de 2 pontos altos separados por uma corrente, como a gente já estava fazendo anteriormente aqui nessas outras carreiras, né? Olha só como que ficou. Cheguei aqui no meu desenho. E aqui nesse desenho, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu faço uma correntinha de espaço, laço meu fio, eu vou pular aqui o primeiro ponto, assim como a gente estava fazendo em todas as outras voltas, né? Lembra que a gente não trabalhava no primeiro ponto? Aqui também eu não vou trabalhar nesse primeiro ponto. Vou trabalhar no segundo. E vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, ó, faço 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Então, aqui fiquei com 3 pontos e não trabalhei aqui o primeiro. Aqui eu não vou pular nenhum ponto, só que de 3 em 3 eu vou fazer uma correntinha. Então, eu fiz uma corrente, laço meu fio sem pular ponto, vou fazer aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, ó. Gente, veio um carro de som, só um segundo. Eu acho que já passou. Então, vamos continuar aqui. Eu nem mexi com a minha mão aqui, com essa mão aqui, gente. Então, vamos seguir aqui, ó. Então, aqui eu faço o meu último ponto alto aqui para completar os 3 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com mais um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e aqui me sobrou apenas 2 pontos altos. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um em cada um. Então, aqui eu coloco 2 pontos altos e vou colocar um aqui nesse espaço de 2 correntes. Apenas um, tá? Olha só como que eu fiquei. Fiquei com 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, tá? Do mesmo jeito, eu vou repetir aqui, nesses 2 motivos aqui. Essas 2 hélices, né? Então, eu coloco uma corrente de espaço, venho aqui, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo e aqui eu vou colocar os grupinhos de 3 pontos altos novamente. Ai, meu fio embolou. Seguindo aqui, gente. Aqui, ó, uma correntinha de espaço, laço meu fio sem pular ponto, eu faço mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, coloco 1, 2 e 3. Uma correntinha de espaço, sem pular ponto, eu faço aqui mais 2 pontos altos e um ponto alto aqui, ó, nesse espaço de 2 correntes. Uma corrente e vou seguir aqui da mesma forma, tá? Grupinhos de 3 pontos altos. Uma corrente.
mais um grupinho, né? Uma corrente. E aqui, mais um grupinho. E aqui eu coloco um ponto alto para fazer aqui, completar os meus 3 pontos altos, tá? Aqui, eu vou fazer uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e faço o grupinho de 2 pontos altos, né? Porque já tá aqui, ó, naquele espaço de grupinhos. Aqui, eu faço uma correntinha, venho aqui e faço o meu último grupinho bem aqui. Dessa forma. Então, agora, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Se você for fazer de apenas 2 motivos, do mesmo jeitinho que você fez aqui esse, você vai repetir aqui, ó, nesse outro aqui, tá? Do mesmo jeitinho. Agora, se você for fazer igual o meu, que eu fiz com 3, né? Se você for fazer com 4, com 5, com 6, enfim. Com a quantidade que você escolher, os motivos que ficar no meio, ou seja, que não ficar nem em uma extremidade e nem na outra extremidade, você vai fazer uma pequena alteração aqui, ó, com os grupinhos de 3 pontos altos. Aqui, ó, a gente colocou um bem no meio aqui. Eu vou fazer com vocês esse daqui é mais fácil ainda, tá? Do que esse, porque vai ser ponto sobre ponto, né? E eu vou fazer aqui com vocês. Então, essa emenda aqui, você vai fazer dessa forma. Eu fiz grupinhos de 2 pontos altos aqui. Vou laçar o meu fio sem corrente, tá? E venho pro próximo espaço aqui, ó. Olha aqui, ó. Venho pra esse espaço aqui. E vou fazer mais um grupinho de 2 pontos altos. Então, não tem corrente de espaço não, tá? Fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Fica dessa forma. Então, eu vou fazer aqui, ó, grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente até chegar aqui, porque não tem segredo. É o que a gente estava fazendo, inclusive o que eu fiz aqui desse lado. E eu venho para mostrar a adaptação que vai fazer aqui nos motivos do centro, tá? E aí, eu já volto com vocês. Então, aqui, ó, eu caminhei aqui com bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. E aqui, eu vou fazer do jeitinho que eu fizer aqui nesse motivo aqui. Se você estiver fazendo com mais motivos do que 3, você vai repetir em todos que seja do centro, tá? Os das extremidades, como eu já falei pra vocês, do mesmo jeito que você fizer aqui nesse, você vai fazer nesse, tá? Então, eu vou fazer aqui pra você ver que é bem mais simples do que o que a gente acabou de fazer, que já é mamão com açúcar, né? Então, aqui, ó, faço uma corrente, laço meu fio e aqui eu vou colocar o total de 3 pontos altos também. Então, vamos lá. Só que aqui eu não vou pular ponto, tá? Eu vou começar a trabalhar nesse aqui, ó. Aqui a gente tem 9 pontos altos aqui em rosa. A gente tem 9 pontos. A gente vai separar grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar nesse primeiro aqui. Mas eu fiz uma correntinha de espaço, tá? Aqui eu faço um grupinho de 3 pontos altos. Então, fiz aqui, olha só, 3 pontos altos. Faço uma corrente, não vou pular nenhum ponto. Continuo colocando aqui, ó, grupinho de 3 pontos altos. Olha só, uma corrente de espaço e aqui eu tenho os 3 pontos altos também. Então, aqui eu não vou precisar colocar aquele ponto sozinho, né? Olha só. Então, aqui eu já fiquei aqui, ó, com grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Como eu tinha 9 pontos altos aqui, eu fiquei com um total de 3 grupinhos certinho. Tá certo? Aqui, ó, eu vou fazer uma corrente. Se você achar que uma corrente fica pouco, porque aqui a gente fez 2, pode fazer 2 correntinhas. Como esse fio branco meu, ele tá muito grosso, então eu vou fazer apenas uma corrente, tá? E vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Eu vou fazer 2 correntinhas aqui, porque parece que ficou meio repuxado. Então, vou fazer 2 correntinhas aqui um pouquinho mais apertada. Olha só. Laço meu fio e aqui eu vou repetir de novo. Colocar os grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui vai ficar vazio, tá? É assim mesmo. 3 pontos altos, uma corrente. 3 pontos altos. Uma corrente
e 3 pontos altos. Duas correntinhas, já pulo aqui pro próximo desenho. E faço novamente do mesmo jeito. Não pulo nenhum ponto de base, tá? Não pule, senão a contagem não vai bater. Uma correntinha. Eita! E aqui, ó, eu vou fazer uma corrente de espaço e já venho colocando aqui grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui eu já fiz o primeiro, o segundo e o terceiro grupinho. Gente, tá vindo carro de som novamente, só um segundo. Então, vamos continuar aqui, gente. Aqui, ó, ficou dessa forma aqui, ó. Olha só, os grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente aqui ficou ponto sobre ponto, né? Nesse aqui, ó, que é o da ponta, né, da extremidade, a gente pulou o primeiro e aí faltou um pontinho, né, de base, aí a gente colocou o ponto bem aqui nesse espaço de duas correntinhas. Então, a única diferença é essa, tá? Aqui, como eu já fiz esse aqui dessa extremidade, eu vou repetir o mesmo processo aqui desse outro lado. Então, eu vou fazer a emenda aqui, ó. Emenda não, porque já tá emendado, né? Mas aqui eu vou fazer a passagem aqui pro outro lado, que é do mesmo jeito que a gente fez aqui, mas eu vou fazer novamente aqui com vocês, tá? Aqui eu já fiz o grupinho de 2 pontos altos, sem corrente, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo espaço aqui, ó, de uma correntinha, nesse primeiro espacinho aqui depois do leque. E aqui eu vou fazer o grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente de espaço e assim eu vou seguindo até chegar ali no desenho. Para não restar dúvida, eu vou fazer com vocês pelo menos um desenho aqui, ó, para ficar bem claro aí para vocês. Caso você esteja fazendo que tenha mais motivos antes de chegar na extremidade, todos os motivos do meio do seu trabalho você vai fazer dessa forma aqui, tá? Simples desse jeito aqui. E aí, nas extremidades, a gente vai fazer aqui agora. Então, aqui, ó, eu segui fazendo os 10 bloquinhos separados por uma corrente, de 2 pontos altos separados por uma corrente, né? E aqui, agora, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, nesse aqui, que é da extremidade, tá? Então, vou fazer aqui com vocês. Fazer uma corrente, aqui eu vou pular o primeiro ponto, esse primeiro ponto eu não vou trabalhar nele, venho no segundo, e aqui sim, eu vou fazer o grupinho aqui de 3 pontos altos, uma corrente de espaço, perdão, deixa eu fazer esse ponto aqui de novo, que eu não gostei dele não. Aqui, ó. Aí, agora sim. Uma correntinha de espaço, não vou pular nenhum ponto de base, venho aqui e faço mais um grupinho. De 3 pontos altos, uma corrente, e aqui me restou apenas 2. Então, eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Repito, um ponto para cada ponto de base, e aqui eu vou colocar um ponto alto para completar o meu grupinho de 3 pontos altos. Só que esse último ponto, ele tá preso naquelas correntinhas que a gente fez na carreira anterior. Uma correntinha apenas de espaço, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo. E aqui eu sigo fazendo grupinhos. Olha só. Então, eu vou seguir aqui e vou parar aqui com vocês. Segui aqui toda a minha carreira, olha só, colocando os pontos com a mesma instrução que eu disse pra vocês. Então, esse daqui ficou idêntico com esse. Deixa eu virar aqui. Ai, peraí. Aqui, ó, ficou idêntico a esse. Olha só. Olha, ficou igualzinho, tá? Só mesmo os do centro aqui que vai ser feito dessa forma pro bico dar certo. Então, agora, do mesmo jeito que eu fiz desse lado de cá aqui, ó, toda essa carreira, eu vou repetir tudo desse lado de cá. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer de cá,
do mesmo jeito que eu fiz aqui no motivo do meio, do mesmo jeito que eu fiz de lá, eu vou fazer de cá também, tá? Então, eu vou seguir todo o meu trabalho até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu vou arrematar o meu fio, vou cortar. E aí, a gente vai vir com a cor rosa novamente pra fazer o bico, que é show, gente. Lindíssimo esse bico. Antes de iniciar o nosso bico, eu vou deixar essa opção aqui de bico, caso você queira substituir por um modelinho mais simples e mais econômico, tá? Então, esse aqui é uma excelente opção, ele é bem lindinho, bem delicado. E tem passo a passo aqui no canal desse bico, aqui ó, nesse trilho de mesa folha também, que eu fiz na versão econômica por causa do bico. Olha só, é o mesmo bico, tá? Você não vai precisar fazer adaptação nenhuma, pode estar seguindo o passo a passo desse trilho aqui. Ele é exatamente esse trilho aqui que eu fiz a videoaula pra vocês. Então, é só você seguir o passo a passo a partir do bico, tá? Então, para facilitar a busca para vocês, eu vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Então, vamos seguir a nossa videoaula aqui desse trilho rosa com branco. Finalizei aqui toda a minha volta, como eu já havia orientado a vocês, e agora vamos começar aqui com o fio rosa novamente. Então, eu vou chegar a câmera mais perto para vocês. Então, aqui, ó, no cantinho, eu vou começar nesse canto, que foi onde eu arrematei o meu fio, onde eu cortei o meu fio, na verdade, né? Pra ficar mais fácil aí o meu arremate. Então, aqui, eu vou subir 3 correntes pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, eu vou colocar 8 pontos altos, contando já com as 3 correntinhas como primeiro ponto. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha só. Tenho aqui 8 pontos altos. Aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse próximo espaço e aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui dentro e aqui dentro eu vou colocar 5 pontos altos. Então, 8 pontos altos vai ser apenas nas duas extremidades, tá? Já vou mostrar aqui pra vocês. Só um segundinho, deixa eu colocar aqui os meus 5 pontos altos. Então, aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, nesse leque aqui, dessa ponta, e também aqui, ó, na outra extremidade, eu vou colocar 8 pontos, tá? E aqui no meio aqui, eu vou colocar 5. Faço uma corrente e coloco um ponto alto no próximo espaço, uma corrente, e sigo colocando lequinhos aqui, ó, de 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço e repito aqui os 5 pontos altos. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, quando chegar aqui eu volto com vocês, tá? Segui aqui, ó, todo esse motivo aqui, fazendo os leques de 5 pontos altos, uma corrente de espaço. No próximo espacinho eu coloco um ponto alto, uma corrente e repito tudo novamente com os leques de 5 pontos altos. Cheguei até aqui, ó, olha aqui na onde termina o meu motivo. Então, eu fiz aqui esses 5 pontos altos e eu vou aproximar a câmera aqui pra gente trabalhar, pra você conseguir visualizar direitinho. Então, aqui é a nossa passagem de um motivo pro outro, né? Então, aqui eu ainda tenho esse espaço aqui. Eu faço uma correntinha, laço meu fio, venho aqui nesse espaço, faço um ponto alto, mas não termino ele. Tirei só 2 alças da agulha. Agora, eu laço novamente o meu fio, venho aqui do outro lado. Deixa eu voltar aqui. Venho aqui, ó, do outro lado. Aqui no meio eu não vou trabalhar. Venho aqui desse lado, laço meu fio e tiro uma vez. Fiquei aqui com 3 alcinhas na agulha. E aqui eu tiro todo mundo junto. Então, é 2 pontos altos fechados junto, tá? Faço uma correntinha aqui de espaço, laço meu fio e aqui eu sigo fazendo os leques de 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Uma correntinha de espaço, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto, no próximo espaço, perdão, faço um ponto alto, uma corrente e sigo fazendo os bloquinhos aqui de 5 pontos altos. Já vou te mostrar. 3, 4
e 5. E ficou assim, ó. Olha aqui o jeito que ficou. Ficou dessa forma. Eu vou seguir aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto novamente para não restar dúvida. Cheguei novamente aqui, ó, no finalzinho e vou passar de um motivo para o outro. Então, eu vou mostrar para vocês novamente para não restar dúvida, tá? Aqui, ó, fiz o meu último leque aqui de 5 pontos altos, faço uma correntinha, laço meu fio e aqui eu venho no meu último espaço desse motivo. E aqui eu faço a metade de um ponto alto. Então, eu tirei apenas uma vez a agulha. Então, eu não completo ele. Laço novamente, venho aqui do outro lado. Aqui eu não vou trabalhar nada. Venho aqui do outro lado e aqui eu faço mais a metade de um ponto alto. Tirei apenas uma vez. Agora, eu laço a minha agulha, o meu fio, e tiro aqui todo mundo junto. Faço uma correntinha. Essa correntinha serve tanto para prender esses 2 pontos altos fechados junto, quanto também para dar o espaço aqui para o meu próximo leque de 5 pontos altos. Então, aqui eu repito tudo novamente, os 5 pontos altos, tá? Vou caminhar aqui até chegar lá no cantinho. Quando eu chegar no cantinho, aqui tá faltando mais um ponto. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou seguir da mesma forma que eu tô fazendo. Quando eu chegar aqui no canto, eu vou ter 8 pontos altos igual o lado de cá, ó. Lembra que aqui a gente fez 8 pontos altos? Então, aqui, a única diferença vai ser que aqui também vai ter 8 pontos altos igual nessa outra extremidade. Então, não vai alterar nada, tá? Você pode fazer o seu aí, quando chegar no finalzinho da volta, a gente retorna para fazer a próxima carreira. Então, do mesmo jeito que você fez do lado de cá, você vai fazer também desse outro lado. Cheguei aqui no finalzinho da minha volta, já fiz o ponto alto, vou fazer uma correntinha aqui. E vou prender aqui, ó, naquela terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, eu prendo aqui com o ponto baixíssimo. Olha só. Aqui agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes para dar altura do meu primeiro ponto alto. E mais uma correntinha de espaço. Então, subi 4 correntes. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo ponto e vou colocar um ponto alto, uma corrente, vem em cima do próximo ponto. E coloco um ponto alto e uma corrente. E em cima de cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Porém, eu vou sempre colocar uma correntinha de espaço, tá? Olha só como que vai ficando. Então, eu vou ter 8 pontos do mesmo jeito da carreira anterior, mas eu vou separar um ponto alto do outro com uma corrente. Então, eu vou em cima do último ponto aqui e vou conferir para ver se não pulei nenhum. Então, vamos ver? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Olha só. Então, fiquei aqui com 8 pontos separados por uma corrente. Agora, sem corrente, eu vou vir em cima desse ponto alto aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio sem corrente, eu venho em cima do primeiro ponto aqui, ó, dos 5, venho em cima do primeiro e faço um ponto alto. Não coloca corrente, tá? Para passar do ponto baixo pro ponto alto. Agora, para passar pro próximo ponto alto aqui, ó, eu faço uma correntinha, igual eu tava fazendo antes. Antes que eu digo aqui, ó, nesse leque. Então, eu faço um ponto alto, uma corrente. Vem em cima do próximo ponto aqui, ó, faço mais um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, fiquei aqui com os 5 pontos altos separados por uma corrente. Sem corrente nenhuma, eu venho aqui, ó, e prendo com ponto baixo aqui em cima desse ponto alto. Laço meu fio, nesse primeiro ponto eu já coloco aqui um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, e eu vou fazendo essa sequência aqui até chegar na divisa aqui, ó, dos motivos. Quando eu chegar aqui, eu volto novamente com vocês. Então, não tem segredo, né? Você faz ponto alto sobre ponto alto, mas vai colocar uma correntinha de espaço entre um ponto alto e outro. Quando chegar no ponto alto, você coloca um ponto baixo, sem corrente, nem para entrar nesse ponto baixo, nem para sair dele. Você coloca correntinha não, tá? É só mesmo o ponto baixo. Que eu vou terminar mais esse aqui com vocês. Aqui, ó. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Sem corrente agora, eu venho em cima do ponto alto aqui da carreira anterior, prendo com ponto baixo.
laço meu fio e já faço um ponto alto aqui e sigo da mesma forma que a gente já estava fazendo. Eu vou fazer o meu aqui, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Segui aqui toda a minha volta, olha só como que fica bem certinho, tá vendo? E aqui agora, deixa eu ajeitar aqui porque já tá grande já o trabalho. E aqui, ó, sem corrente, eu venho aqui dentro do espaço aqui, ó, quando eu fechei os dois pontos altos juntos, eu venho aqui sem corrente e faço um ponto baixo. Novamente, laço meu fio sem corrente nenhuma e já começo a fazer aqui do outro lado. Então, aqui, ó, coloco do mesmo jeito, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, e assim eu vou fazer até chegar lá do outro lado. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou repetir tudo de novo. Aqui eu continuo colocando do mesmo jeito que eu fiz nos outros, ponto alto sobre ponto alto, intercalado com uma corrente. Sem corrente nem nada, eu coloco um ponto baixo aqui em cima da cabecinha desses dois pontos altos fechados junto. Sem corrente nenhuma, eu já passo pro outro leque e faço do mesmo jeito que a gente estava fazendo e vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha, fica dessa forma aqui, ó. Então, eu vou seguir o meu trabalho até chegar aqui no finalzinho, ó. Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou cortar o meu fio, tá? E aí, a gente vai voltar com a última carreira, que é na cor branco, só pra dar um detalhe, que é uma carreirinha bem rapidinha mesmo. E aí, a gente encerra o nosso trilho. Cheguei no finalzinho aqui da minha carreira e eu vim encerrar aqui com vocês pra mostrar qual correntinha que tem que pegar, né? Então, o que eu fiz, ó, o ponto baixo, prendi com o ponto baixo aqui em cima desse ponto alto. Conta aqui, ó, de baixo pra cima, a primeira, a segunda, na terceira correntinha, eu prendo com ponto baixo, porque eu tenho que deixar esse espaço aqui de uma corrente aqui em cima, pra ficar igual os outros, que tem um ponto alto e uma corrente de separação. Então, aqui sim, eu vou prender aqui com o ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha aqui, alongar o meu fio e já vou cortar aqui o meu barbante pra entrar com a cor branco, pra finalizar a nossa peça. Então, ficou dessa forma aqui. Vou pegar o fio branco. Continuando aqui o meu trabalho, eu já tô aqui com a minha laçada inicial, né? Eu vou colocar a minha agulha dentro dessa alcinha, porque eu já vou iniciar aqui com ponto baixo, tá? Aqui, ó, tá aquelas 3 correntinhas que a gente fez pra dar altura do primeiro ponto alto. Deixa eu puxar um zoom aqui pra você ver. Olha só, aqui tá as 3 correntinhas e aqui tá aquela correntinha que a gente fez pra dar espaço, né? Foi bem aqui que eu fechei com ponto baixíssimo a nossa carreira, a nossa última volta. Então, aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha aqui e já vou fazer um ponto baixo. Olha só, já fiz o ponto baixo. Se você quiser fazer ponto picô, tranquilo, pode fazer. Mas eu vou fazer outro tipo de acabamento aqui, que também fica bem legal e substitui o ponto picô. Então, aqui eu vou fazer apenas 2 correntinhas de altura, né? E volto no mesmo espaço que eu fiz esse ponto baixo. E aqui, ó, eu vou fazer outro ponto baixo. Fica assim. Esse primeiro não dá pra você perceber direitinho como que fica, mas ele fica bem bonitinho. Aqui, ó, sem corrente, eu passo pro próximo espaço de correntinha e faço um ponto baixo, 2 correntes, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Vou aqui pro próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Então, em cada espacinho de corrente, eu vou ficar com um total de 2 pontos altos intercalados por 2 correntinhas. Olha só que lindinho que fica, gente. Eu amo esse acabamento aqui. Eu sempre tô fazendo nos trabalhos por aqui. Eu acho que vídeo aula eu ainda não tinha feito, mas é um acabamento que eu gosto bastante. Então, aqui, ó, eu simplesmente sigo dessa mesma forma. 2 correntes e mais um ponto baixo. Aqui, ó, vou fazer do mesmo jeito. Um ponto baixo, 2 correntes, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E fica assim, ó. Então, aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos desse jeito aqui. Agora, eu vou laçar o meu fio, eu vou fazer um ponto alto aqui em relevo. Como que é feito? Você vai introduzir a agulha aqui atrás, ó. Lacei o meu fio, né? Já tá laçado na agulha. Venho aqui de trás, aqui, ó, e busco o meu fio. E faço um ponto alto normalmente, olha só.
Olha, fica desse jeito aqui. Aqui, ó, eu tenho o meu primeiro espaço de corrente. Aqui é aquele ponto que a gente não fez corrente e prendeu o ponto alto aqui, né? Então, o espaço de duas correntes vai começar, perdão, o espaço de uma corrente separando um ponto alto do outro começa é aqui. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo, duas correntes, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Vou pro próximo espaço de uma corrente, faço um ponto baixo, duas correntes, prendo com um ponto baixo. Isso eu vou fazendo aqui. É bem simples e bem mais rápido também que o picô. Pelo menos eu acho, né? Aqui, ó. Faço do mesmo jeito. Se você quiser fazer apenas 3 pontinhos aqui, ó, desse jeito aqui, e quando você fizer o ponto alto, perdão, fizer o ponto baixo aqui, você já querer fazer o ponto alto aqui em relevo, pode ser, não tem problema. Aí você vai ficar apenas com 3 aqui. Mas eu vou fazer mais um, tá? Se eu ver que vai ficar embabadado, aí sim eu desmancho e faço com apenas 3. Mas eu acredito que não vai ficar embabadado, não. Olha só, fiquei com 4 picôzinho. Não é picô, não sei como que chama, gente. Esse pontinho aqui não sei como que chama, mas esse acabamento aqui, né? Então, eu fiquei com 4 aqui e agora eu vou fazer o ponto alto em relevo. Laço meu fio, busco lá e faço um ponto alto normalmente. Venho pro próximo espaço e aqui eu vou continuar fazendo ponto baixo, duas correntes, volto no mesmo lugar e prendo com um ponto baixo. E assim eu vou seguir aqui por toda essa parte até chegar aqui. Quando eu chegar, perdão, até chegar aqui, ó, onde a gente passa de um motivo pro outro. Quando chegar nessa parte, eu volto pra mostrar pra vocês como fica. Aqui, então, ó, eu segui fazendo. Olha só que lindinho que fica, gente, esse detalhe. Esse acabamento fica bem bonitinho, né? Bem delicado. Aqui, ó, é o leque que a gente faz aqui desse motivo. E esse daqui já é do outro motivo, né? Então, vamos fazer aqui. Aqui, ó, eu venho e faço o mesmo que a gente tava fazendo antes. Um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo, tudo prendido na mesma correntinha de espaço. Então, aqui eu vou fazer por 3 vezes. Então, aqui, fiquei com 3, olha só, 3. Aqui, agora, eu vou fazer apenas 1. E não vou fazer as duas correntinhas e prender com ponto baixo novamente não, tá? Então, aqui fica só um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, vou abraçar esses 2 pontos lá atrás, vou buscar o meu fio aqui e vou fazer um ponto alto. Então, ficou assim, ó, dessa forma. Eu venho aqui pro próximo espaço de uma corrente já desse motivo de cá, e aqui eu vou fazer somente um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com um ponto baixo sozinho, aqui eu fiz um ponto alto em relevo, pegando aqui esses dois, onde foi fechado junto, né? Aqueles 2 pontos altos, olha só. E aqui, ó, no primeiro espaço de uma corrente, eu fiz apenas um ponto baixo. Agora, aqui, ó, eu vou pro próximo espaço de uma corrente e vou repetir o que a gente tava fazendo já, que é o ponto baixo, as duas correntes e o ponto baixo na mesma correntinha de espaço. E vou ficar com 3 novamente. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha, desse jeito. Eu vou prender aqui já com o ponto alto em relevo. E vou mostrar pra vocês como que fica. Fica assim, ó. Desse jeito, tá? Então, aqui eu fiquei com 3 acabamentos desse daqui, né? Que eu não sei como chama, gente. Então, eu vou falar desse jeito, tá? Fico com 3 biquinhos desse daqui. Fiz um ponto baixo sozinho. Peguei aqui por trás o ponto e fiz um ponto alto em relevo. No primeiro espaço de correntinha aqui, já desse lequinho aqui, eu fiz apenas um ponto baixo e segui aqui e completei os meus outros 3 igual do lado de cá, tá? Então, ficou desse jeito. Fiz o ponto alto em relevo aqui, nesse ponto, e vou seguir fazendo da mesma forma que eu já tinha feito aqui com vocês. Então, sempre nessa junção aqui, você vai fazer do mesmo jeito. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo para não ficar tão longo, tá? E a gente vai repetir isso daí em todas as junções, tá? Eu vou seguir o meu aqui, já volto com vocês. Segui toda a minha carreira aqui com a instrução que eu passei pra vocês. Já fiz aqui o meu ponto alto em relevo e agora eu vou prender aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que a gente fez.
Vou prender aqui com ponto baixíssimo, vou fazer aqui 2 correntinhas e já vou cortar o meu fio. E agora sim, a gente já terminou aqui o nosso trabalho. Eu vou estender ele aqui na mesa pra você ver. E o resultado final, gente, ficou assim. Não tá arrematado ainda, mas olha só que lindeza. Eu fiquei apaixonada nesse bico. Ah, uma dica pra vocês. Eu vou até mostrar aqui, ó. Olha aí, ficou bem grandão. A minha mesa, ela tem 1,20. Pegou ali na ponta e ali do outro lado também, ó. Então, ele ficou com 1,20. Aqui, ó, quando eu fiz a peça teste, eu fiz também com esse bico, né? E eu achei que ele ficou... Deixa eu colocar ele aqui, ó. Eu achei que ele ficou embabadado. Então, o que foi que eu fiz? Esse daqui, eu fiz com 6 pontos altos aqui, ó. Essa primeira carreira no rosa. Aqui, ó. Fiz com 6 pontos. Esse que eu ensinei na videoaula pra vocês, eu fiz com 5, tá? Se no seu caso também você achar que ficou embabadado, você pode usar apenas 4. Ou se ficar certinho, igual o meu ficou, e aqui você não gostar do resultado, aqui você coloca apenas 4. Tá? Coloca 4 aqui e 4 do lado de cá. Somente nesses dois aqui, que é a passagem de um motivo pro outro. Que assim ele não vai ficar embabadado. Se eu tivesse colocado 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, eu acredito que ele teria ficado melhor ainda. Mas eu gostei do resultado, gente. Amei. E eu acho que nem precisa mudar nada, não. Desse jeito aqui ficou lindo, maravilhoso. Então eu espero também que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, já se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho para todas as notificações e deixe seu joinha para mim, que é muito importante. Se você puder compartilhar e deixar pelo menos um coraçãozinho aí para mim também nos comentários, isso me ajuda muito na divulgação aqui do vídeo, tá bom? Então é isso, beijão no coração de vocês, te espero no próximo vídeo, se Deus quiser.